boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast da APTESs. Eu e a Nicole estamos cá hoje para tentar responder às vossas questões, vamos ver se conseguimos de forma eficaz. Este podcast tem como tema E na Rua, a educação social na intervenção comunitária. E portanto passaríamos a apresentar-nos. Nicole, queres dar o pontapé de saída? E Pode ser. Olá, boa tarde. Como já foi dito pela Marília, o meu nome é Nicole. Portanto, sou técnica superior de educação social desde 2009. Portanto, tirei a minha licenciatura na ES, na Escola Superior de Educação do Porto, e desde então que trabalho em contexto de equipa de rua com utilizadores de substâncias ilícitas. É assim uma breve descrição, acho que é isto. Para não ser muito original, eu também sou técnica superior de educação social, obviamente, tirei o curso na Escola Superior de Educação do Porto, portanto estamos aqui muito bem representadas. Eu acabei o curso, portanto eu venho de uma altura em que passei por aquela fase engraçada da licenciatura bietápica, que foi uma experiência muito interessante, porque eu iniciei o curso e ainda era um bacharel. Portanto, pensei que ao fim de 3 anos ia terminar o curso e ia começar a trabalhar e, de repente, lançaram-nos o desafio na ESE de passar para uma licenciatura e, portanto, decidi seguir caminho. Por isso, em 2004, começo a trabalhar na redução de risco e minimização de danos no Concelho de Espinho, mas só em 2005 em termino a licenciatura. Portanto, e é aí, passado um ano, que me convida para ficar a trabalhar a tempo inteiro no sítio onde trabalho até hoje. Portanto, nesse sentido não foi muito original, mas que me deu a oportunidade de ir fazendo um caminho interessante e de abranger várias populações nisto que é a intervenção de rua. Portanto, trabalhamos com trabalhadores de sexo, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas consumidoras de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, e uma panóplia de populações ocultas e vulneráveis que nos vão aparecendo na rua, não é, Nicole? Exatamente, uma variedade, não é? Portanto, que isto da redução de riscos tem exatamente isso de interessante, não é? Quando estamos a fazer a redução de riscos, parece que temos um imã porque estamos na rua e estamos muito próximos. E tudo aparece, não é? Olha, vamos às perguntas que nos Sim, acho que colocaram, sim, acho que este grande podemos começar com desafio. isso. Sim. Pronto, nós temos aqui uma pergunta que é engraçada e que nos leva para um patamar que nem sempre penso. Não sei se tu fazes este pensamento no dia a dia, que é: qual é a vossa perspectiva acerca daquilo que deve ser o trabalho do educador social ou da educadora social nas equipas de intervenção comunitária? É isso, é isso. É porque depois eu acho que também a redução de riscos, não é? Portanto, tem todos os seus fundamentos, não é? As suas linhas orientadoras que todos os técnicos naturalmente as seguem, não é? Sim, Portanto, e acho que é isso, nós não saímos, eu sou uma técnica superior de educação social e vou agir de acordo com aquilo, não é? sim. Temos umas linhas orientadoras da redução, obviamente, que as seguimos e bem, claro, depois tentando sempre puxar para aquilo que é a educação social e a nossa conduta enquanto educadoras sociais, mas claramente... Sim, mas estamos na rua tendencialmente como técnicos de redução de danos, não é? Exatamente, Porque é isso que nos orienta e que é nos essa a linha faz, orientadora, claro. exatamente. O que não, como muitas equipas, na redução de danos trabalha-se com equipas multidisciplinares, portanto, Exatamente. mais do que sermos técnicos superiores de educação social, nós temos que ser uma equipa. Porque É na isso. rua, e a forma como os nossos utentes comunicam, e até porque para sobreviverem na rua muitas vezes têm que criar uma série de estratégias que passa por também tirar o melhor e o maior das pessoas, inclusive dos técnicos, não é? E se a equipa não for coesa e não trabalhar de uma forma igual, independentemente de estar a Nicole ou a Marília ou qualquer outro Exatamente. técnico na rua, depois não funciona e não estamos a ajudar o utente da melhor forma que conseguimos. Estamos a É entrar isso. nesta desorganização das pessoas e não a tentar Sim. quebrar ciclos de Pois não desorganização. somos propriamente também equipas técnicas muito grandes, não é? Portanto, também Exatamente, o que faz com que acabemos sempre por dominar um bocadinho de todas as áreas para dar essa exatamente. resposta imediata, não é? Quando somos deparadas com as questões do dia a dia, com esta população, obviamente. Pois, tens uma coisa muito gira que eu sinto muitas vezes, que é: nós temos que saber um bocadinho de tudo na redução de É danos, isso, é isso, especialmente é quem isso. tem como a minha equipa onde eu estou, e sei que a tua também, acho eu, não estou a dizer asneiras,
programa de substituição opiácea. Exatamente. E ainda nos obriga a saber um bocadinho de saúde, não é? Exatamente, é Para isso, conseguirmos é isso, é articular com isso. os médicos e com os enfermeiros, Exatamente. temos E com as perguntas deles próprios, não é? O exatamente. efeito, que efeito é que isto faz, que efeito é que não faz, portanto, é um bocado por aí. O que nunca invalida de sermos técnicos de educação social, não é? E Exatamente, no final do dia, e acho que não nos conseguimos esquecer disso, Nicole, é no isso. final do dia nós somos as técnicas de educação social que estamos ali para ajudar as pessoas a fazer um percurso de inserção social ou de reinserção Exatamente, social, não é? Dependendo da história de vida das pessoas. é isso mesmo. Acho que conseguimos, foi Foi uma fixe, experiência a fixe. primeira para a primeira não foi nada mal. Não. Então, outra pergunta. Eu podia ter aqui uns papéis e tirava, mas não, vou Era só assim a sorte, olha mais uma. o que fazem propriamente no terreno? Às vezes faço o pino. Exatamente, e a cambalhota, não é? E mais outra cambalhota, mas às vezes depois percebemos, pronto, esta cambalhota levou-nos a algum lado, não é? Exatamente. Eu não sei se tens essa ideia, mas acho que isto é um trabalho tão complexo e acaba depois por ser tão exigente, não é? Porque realmente parece que aquelas 8 horas de trabalho parece que são 15 ou 16 pela intensidade do trabalho, não é? Sim, A nossa equipa, portanto, começando a falar, não é? Fazemos a troca de material, portanto, a troca de seringas, para material de consumo e fumado, endovenoso e fumado, assim sim, portanto, fazemos todo o encaminhamento para estruturas de saúde, fazemos todos os rastreios de saúde, educação para a saúde também, portanto, giros de rua. Depois também tem toda a outra parte social, não é? Portanto, todo o encaminhamento para esta reinserção que tu falaste há pouco. Não é? Todas estas questões da regularização documental, regularização habitacional, portanto, depois todas as outras questões de RSIs, apoios necessários, encaminhá-los para alimentação, para cantinas sociais, portanto é todo um trabalho quase de origem até chegar a um todo, não é? Portanto é um trabalho que leva o seu tempo e é bastante exigente, vocês certamente sentem o mesmo. sim. O que eu sinto que faço muito no terreno é ouvir pessoas, é ouvir histórias É isso, e criar relações. A maior é parte das vezes que eu vou para o terreno é para criar relações com as pessoas. É para tentar que as pessoas confiem em mim ou em alguém da equipa, porque às vezes o trabalho não é que confiem em mim, Marília, mas que claro, consigam encontrar equipe alguém em quem técnica, claro, confiem, para que isso seja o gatilho, para depois a pessoa conseguir trabalhar com a desbloquear equipa outras alguma questões, coisa. claro. Seja do menos exigente, como por exemplo um utente que não troca seringas e que passa a trocar, ou que não está a conseguir injetar-se porque está com muitos problemas de saúde devido à injeção e tentar negociar com a pessoa que a pessoa passe a fumar, porque isso é menos danoso para a saúde à partida, Uhum. ao mais exigente, que uma pessoa, por exemplo, que está em situação de sem-abrigo saia da rua. É isso. E isso implica ir muitas vezes para a rua, fazer aquilo que à partida parece para os outros que não é nada, e que passa muitas vezes por conversar de coisas banalíssimas, mas que é criar uma relação que depois nos permite trabalhar com pessoas imensas coisas, como ir com as pessoas aos sítios, como a Nicole estava a dizer, ainda hoje me aconteceu, estava na rua e a pessoa só tinha que ir à porta ao lado fazer umas análises. Mas foi tudo tão complexo que o utente teve que nos ligar e eu tive que ir lá e É desbloquear o isso. conflito que estava a haver entre a entidade e o utente, porque senão a pessoa vinha embora sem fazer aquilo que era tão importante, que é fazer uma análise clínica, que parece uma coisa tão banal, que é só chegar ali e fazer, e que muitas vezes há conflitos pela maneira como os nossos utentes não comunicam, ou comunicam, mas de uma forma diferente daquilo que as pessoas estão à espera, Claro. e outras vezes porque as próprias entidades já comunicam com algum preconceito, portanto é isto, não é? Mais do que qualquer outra atividade muito complexa que estão nos sites institucionais Claro. de entidades que fazem redução de riscos, o que eu me sinto a fazer no terreno é isto, é ouvir as pessoas e isso é É sempre o isso. ponto de partida. Isso é muito interessante isso que tu disseste, basicamente conversar, porque às vezes é isso, às vezes em pequenas conversas que fujam um bocadinho do que eles dizem, pô, ao tempo que eu já não tinha uma conversa sem ser à volta É, de consumo, sim, não é? Ou sim, de, sim, ou de chega uma seringa, ou chega uma prata, ou quanto é que custa isto, quanto é que custa aquilo, não é? Ao tempo que eu já não tinha uma conversa, às vezes uma coisa tão simples para nós e para o nosso dia a dia, não é? Que às vezes realmente sim, eles estão ali, estão envolvidos em tudo o que seja o consumo, que realmente esta sim, conversa sim, faz todo sim, o sim, sentido, não é? sim.
Sim, E sim, às vezes são grandes lutas que para nós também, como por exemplo o tomar um banho, não é? Quando já não tomam, não sei há quanto tempo, portanto, o conseguir sensibilizá-lo para essa questão da higiene, por exemplo, portanto, também acaba por ser assim uma coisa do nosso, no nosso dia a dia, não é? Tomar banho, sim, não sim, é? Portanto, quando se consegue isso, portanto, junto do utente, isto também tem a ver com isso, com essa conversa, com essa proximidade, não é? Que se foi dando e com essa relação de confiança que se foi estabelecendo com o sujeito, certamente. sim. E gerir famílias, Exatamente. muitas vezes, nos procuram para as ajudar. Fazer as mediações, Ah, não é? sim, De sim. relações. E porque fez isto, e porque fez aquilo, e porque ele Exatamente. não E quer se ele vir. receber, diga-me, se ele receber aí o vale, diga-me, porque ele deve-me dinheiro. E isto também é preciso saber gerir e ter Claro, relação para que as coisas levem a bom porto, não é? E se consiga ajudar as pessoas de melhor forma. Hum, pronto, acho que é isto, não é? O que é que uhum, nós fazemos propriamente no terreno? Muitas vezes também faço um exercício interessante e que é muito comum e que acho que quem se propõe fazer este trabalho tem que ter essa predisposição, que é gerir conflitos. exatamente. Fazemos muitas vezes gestão de conflitos. É, São pessoas sem que dúvida. estão numa fase de vida muito difícil, que muitas vezes estão chateadas com o mundo, que não é É isso, connosco, mas é por isso, mas esta nós relação que somos nós ali temos, exatamente, nós levamos com só, esses é maus isso. humores, não é? E faço muitas vezes este exercício de pensar, não é contigo, vai passar e depois passa sempre, e muitas vezes até pedem desculpa, porque naquele É momento isso, eu é claro, que estou a ser claro, o ponto de descarga emocional, e isso claro. percebe-se muito bem. E isso leva-me para outra coisa que eu gostava de partilhar, que há uns tempos nós participamos numa avaliação de impacto social, e nós estávamos à espera, nestes processos de avaliação, que nos deu imenso trabalho, que é uma coisa que nós muitas vezes não temos tempo para fazer, porque estamos tão absorvidas pela rua, não é, Nicole? E não Uhum, temos tempo para fazer estas partes do é trabalho verdade. que nos ensinam tão bem na ESE É e que mesmo, depois é no dia a mesmo. dia há tempo zero para isto. É isso. Pronto, então, há uns tempos, a nossa equipa predisposto a fazer isto através de uma candidatura a uma entidade que estava a oferecer um protótipo de comunidade de avaliação de impacto social. E nós estávamos à espera de uma série de resultados extraordinários. E o que é que esta avaliação nos disse? Que aquilo que os utentes mais valorizam na intervenção da equipa é ter alguém que os ouve sem, O sem um julgamento. preconceito, sem um julgamento, exatamente. Que os ouve só porque sim e que tem tempo para os ouvir, e portanto este apoio emocional, chamamos-lhe assim, foi o que as pessoas mais valorizaram. É E isso, e temos sido. acho que é das coisas, quando me perguntam qual é das coisas mais difíceis desta área, eu acho que é mesmo isso, é o criar a empatia, ou se tem ou não se tem, mas eu até Exatamente. acho que é no geral, empatia na população em geral, não é? Sim, Portanto, ou tu realmente percebes e vens sem julgamentos e sem preconceitos e realmente gostas desta área e te identificas com isto, ou então realmente é muito não, difícil sim, fazer sim, esse caminho, sim, não é? sim. Ou está Exatamente por contigo ou isso. não está, não é? Exatamente, ou realmente estamos todos ao mesmo nível e a relação funciona sem eu estou em cima e tu estás em baixo, não é? Ou realmente existe mesmo essa empatia e um saber colocar no lugar do outro sem ter que passar pela experiência, é o que nos diferencia destas pessoas, não é? Para quem não Sim, conseguiu, que há pessoas sim, que já passaram por essas experiências, portanto é tão difícil nós às vezes conseguirmos perceber o que eles realmente estão a falar, se não tivermos esta empatia, portanto, e se tivermos este julgamento, este preconceito, então dificultaria todo este trabalho, porque passa muito por isso que foi esse resultado desse teu impacto social. Tem sim. mesmo a ver com isso, é o saber ouvir estas pessoas e longe de preconceitos e julgamentos. Acho que isso é a cerejinha ali no topo do bolo. É isso. Próxima pergunta. Sim. Como promover a cidadania e a dignidade em contextos de risco? Hum, lá está. Tu já falaste nisso, não é? A questão do Isso, banho. acabei de o dizer, é a O forma como banho olhamos para as pessoas, não é? é. E o banho é Portanto, um bom exemplo, não é? Às vezes, promover a dignidade nestas populações passa por coisas que se calhar nem nos passa pela cabeça quando estamos a estudar educação social, mas que depois no terreno são tão óbvias, não é? Porque é isso. falta tanta coisa às pessoas que nós acompanhamos muitas vezes, hum, que é um bocadinho isso, é ouvir as pessoas, e É a cidadania passa uma coisa que eu acho que é essencial nestes processos de promover a cidadania e a dignidade é estarmos sempre com as pessoas, exatamente. não é? E o como, na minha opinião, é estar sempre com as pessoas, no processo todo, mesmo que isso signifique com as pessoas a tudo.
a tirar o cartão de cidadão, como tu disseste, a acompanhá-los ao sítio para tomar banho, ou a criar um sítio para as pessoas poderem tomar um banho e sentirem-se dignas, não é? E o sentirmos dignos também depende muito de pessoa para pessoa. Claro. Pronto. E, sei lá, eu estou a dizer isto porque quando, como eu disse, eu comecei a trabalhar no mesmo sítio onde estou até hoje, portanto, desde 2004 até agora, são muitos anos, e uma coisa que a minha equipa tentou sempre fazer é ser dinâmica e estar constantemente a levantar necessidades e a criar respostas. Nós não estamos à espera que os outros nos criem respostas para as pessoas que nós acompanhamos. Portanto, nós precisávamos de um sítio para os utentes tomar banho, nós criamos um balneário, claro que com parcerias e tentando Claro. sempre trabalhar em rede, mas fomos à luta e criamos um balneário. Ouvíamos as pessoas que estavam na rua a dizer que não tinham um sítio para guardar as suas coisas, porque quando se vive na rua muitas vezes são roubados e mexem nas coisas. Criamos um sítio com os nossos parceiros para as pessoas que estão a dormir na rua tenham onde guardar as coisas enquanto vão dar as suas voltas, não terem que andar a carregar tudo o dia inteiro ou guardar recordações, como fotografias e outras coisas. Neste momento estamos a criar uma habitação partilhada para pessoas em situação de sem-abrigo, porque não temos nenhuma resposta no território onde eu trabalho para integrar pessoas em situação de sem-abrigo. E estamos sempre na luta. Claro, isso é interessante, essa tua luta tem muito a ver também com essa tua escuta, não é? Com essa voz que tu dás a estas Exatamente, pessoas, que muita gente é exatamente. os parasitas da sociedade, mas pelo contrário, dando voz a estas pessoas, há muita Sim, coisa ainda por sim. fazer a estas pessoas e essas são Isto- necessidades. E estão Por sempre isso, incluídos nas candidaturas, porque são exatamente. capazes, que é outra coisa que não se pensa, são Ter capazes, um apesar de pensamento estarem. crítico sobre a sua Sim, sim, situação, sim, não é? sim, sim. E apesar de estarem a consumir substâncias, isso não quer dizer que tenham Claro, perdido a capacidade de ser cidadãos. E nós dizemos muitas exatamente. vezes às pessoas que acompanhamos: vais tirar o cartão de cidadão porque precisas do cartão de cidadão para ser cidadão no direito e no dever. É exatamente, é isso, exatamente, porque depois também tem a parte dos deveres que eles às vezes também, lá está, nos cabe a Sim, nós também sim. enquanto técnicos, Também também. trabalhamos, exatamente. Exatamente, tratar de reinserção profissional também é dizer, eu vou para lá esperar 3 horas, como todos nós, não é? Todos nós Exatamente. esperamos, tipo, numas urgências por não sei quantas horas, não é? Portanto, isso é normal. Olha, uma das coisas que estavas a falar, eu estava a dizer, para um dos riscos que às vezes eu sinto isso, e é importante às vezes nós até equipas fazermos reset, mesmo nós próprios e pensarmos, às vezes estamos tão habituados a trabalhar com este perfil de população, a pessoas que já não tomam bem há algum tempo, pessoas que se descuram um bocado essas questões de higiene, que nós às vezes começamos não, olhamos para eles e até nós próprios enquanto técnicos às vezes já achamos isto normal, Sim, não é? E às vezes é importante nós fazermos este reset e dizer, pô, se aquela pessoa não é normal, já estamos tão habituados a vê-los assim que às vezes passam-nos um bocado despercebidos e também ser importante estas reuniões de equipa, portanto também falarmos sobre os utentes, ou estar atento às necessidades dos utentes tem a ver com isso de, caramba, não é normal, ele já não toma banho se formos a ver, tipo há 3 ou 4 meses, não é? Portanto é aqui sim. que temos que incidir o nosso trabalho, porque é um grande risco que nós também corremos na redução, não é? Nós Esta temos a aceitação, expectativa também, não é? exatamente, esta aceitação pela opção de vida do outro, portanto, às vezes também nos leva aqui um bocado no bar, que às vezes é mesmo preciso parar, refletir e dizer, calma, tipo, há aqui ainda trabalho a fazer e voltar atrás, não é? Sim, Porque às vezes nós próprios, com esta correria do dia a dia e com tudo que é para fazer, nós deixamos-nos envolver e quando vamos a ver, às vezes já somos também um deles, já estamos ali tão intrínsecos naquilo certo, certo, e às certo. vezes precisamos de recuar e pensar, não, o meu trabalho técnico tem que passar por ser mais do que isto, como tu dizes, arranjar estruturas para tomar banho, arranjar os apartamentos partilhados, dar voz a estas pessoas e ouvi-las, porque faz todo sentido, claro que sim, Sim, sim. E estabelecer parcerias é essencial em sem qualquer dúvida. trabalho. A No comunidade acho que é importantíssimo estar envolvida em todos os sim, projetos existentes, não é? Porque sem, sim, sem isso sim. não é Porque possível. e a redução de riscos sofre muito preconceito ainda. E não se Exatamente, faz cidadania se não se desconstruir esse preconceito através de variedíssimas formas, mas se envolvermos a comunidade nas iniciativas que vamos desenvolvendo, ou se pensarmos em iniciativas propositadas para envolver a comunidade, que às vezes também temos que inverter um bocadinho a coisa, é essencial porque ainda nos acontece, não tanto, mas ainda nos acontece haver pessoas que passam pela unidade móvel e que abanam a cabeça, ou que fazem claro, comentários, claro, e portanto é muito importante, porque as as pessoas pessoas que nós ouvir isto. acompanhamos não conseguem ser cidadãos ativos se sentirem esta parte da comunidade, nem têm vontade, não é?
Claro, claro, se ninguém acreditar neles, não é? Se sentirem logo à partida que ninguém acredita nesta mudança, não é? Sim, Portanto, dificilmente conseguem dar a volta, não é? sim. Bom, como é que a educação social na intervenção comunitária não é vista como algo preconceituosamente fácil? Não sei se percebi muito bem esta pergunta, teria a Eh, ver com aquilo que estávamos a falar há bocadinho. Pois, eu penso que de- sim, acho que se está a dar a entender que este contexto é um contexto fácil para a educação social, não é? Que não Parece é que de estamos só todo. a conversar com as pessoas e não estamos a É, viver mas, isso, é mas, isso? mas não, é bem mais do que isso, não é? Tendo em conta tudo isto que já vamos falando. Sim. Sim, para já tira-nos a aparente rede de segurança. Eu digo aparente porque, para mim, sempre foi muito mais aliciante desde que estava a tirar o curso. Escolhi sempre estágios que pudesse fazer coisas diferentes e nesta área, mas pronto, aparentemente tira-nos a rede de segurança, não é? Claro. Tira-nos as quatro paredes, aquela sensação errónea, eu acho, de que estamos mais segura porque não estamos ali só com as pessoas. Hum, mas traz-nos imensos desafios estar na rua, não é? Até porque estamos, do ponto de vista da segurança, aquilo que eu estava a dizer, acabamos por estar mais à mercê Claro. de qualquer coisa de menos bom que possa acontecer, embora nestes anos todos nunca me tenha acontecido nada de mal, mas é Uhum. um facto que há conflitos que são mais difíceis de De gerir gerir, claro. e quando estamos na rua, numa carrinha, com outra pessoa, com mais uma pessoa, normalmente vamos 2 a 2 na minha equipa. Hum, Claro que há ali um momento em que eu olho para trás e onde é que estão as paredes, não é? Pronto. Claro. Ou e as pessoas do edifício. Mesmo nas questões, não é? Quando te colocam, portanto, se tu estiveres num gabinete, alguém, olha, chegou alguém para ter um atendimento contigo para falar sobre isto, dá-te ali algum tempo. Quando é ali que estás na rua, a pessoa Não, vem, tens de estar sempre questiona, a disponível, claro, situação acontece e tu tens que reagir no momento, não é? claro, claro. Portanto, tens de ter a resposta, seja ela positiva ou negativa, seja ela vou pensar e vou perceber como é que faço isso, porque só isso traz tudo menos facilidade na Sim, intervenção, sim, sim, não é? sim. Sim, e muitas vezes há situações de emergência social em que nós temos que intervir Claro, na hora e isso exige uma flexibilidade muito grande e uma experiência muito grande da parte do técnico, porque tens que claro. gerir as pessoas todas que estão ali a pedir-te coisas para ontem, mais aquela Exatamente. pessoa que precisa de uma resposta já, não É, é? se por muito que Já. nós dizemos isto é urgente, para outra pessoa obviamente também é urgente Sim, tomar a metadona que já não toma desde a noite anterior ou porque já sim, não vem há 2 dias, portanto depois gerir tudo isto realmente tem que se ter aqui um traquejo, não é, de alguns anos e de alguma experiência técnica efetivamente para dar conta, do sim, recado, não é? sim. Portanto Agora, dizer que é fácil por acaso nunca tinha ouvido não, essa também questão, eu não. achava sempre o contrário, que toda a gente achava que isto sempre foi difícil. Vir alguém e dizer que isto poderá ser fácil, é Sim, engraçado. e as poucas pessoas que me abordaram na rua da comunidade, para além daquelas que verbalizam preconceito e que são desagradáveis, as outras que me abordam são para dizer que de facto valorizam muito o trabalho É da isso. equipa, porque realmente estar ali não Se é não fácil. fôssemos nós, ninguém estava ali, não é? Exatamente, Sempre esse exatamente, discurso. pronto. Portanto, pronto, realmente, agora, também já me aconteceu sentir da parte de algumas instituições que não reconhecem o trabalho da equipa porque são umas pessoas que andam na carrinha Pronto, e claro, pronto, claro, são as meninas da carrinha e sim, é verdade claro. que agora pensando bem nisto, às vezes existe essa ideia, não é? E que nós somos o transporte, não é? Porque nos ligam Exatamente, era isso que eu ia a dizer, às vezes perguntar até se podemos existe levar, mais o facilitismo, falo com as da equipa que elas vão consigo, falo pronto, com como se elas nós que elas fôssemos um táxi, não é? exatamente, exatamente, Quando o acompanhamento é outra coisa que nós passamos a claro, vida a explicar às pessoas que vai claro. muito para além de ir com uma Do pessoa dentro de um encaminhamento, carro. não é só o encaminhamento, mas Sim, o sim. acompanhamento, não é? Quando nós vamos acompanhar um utente, aí sim nós temos que ser técnicos para a coisa ultrapassar a ideia do transporte, porque num acompanhamento Exatamente, é quando temos conversas mais interessantes com as pessoas, claro, é quando trabalhamos o saber esperar, é quando mediamos com as instituições, às vezes vamos com utentes a sítios mais difíceis, então claro. estamos a conquistar terreno com o parceiro, estamos ali a trabalhar mil coisas Exatamente. no mesmo momento com o utente, não é?
É, sem dúvida, acho que é mesmo isso. E às vezes questões, até mesmo, não sei se te acontece, principalmente quando vou tratar das questões do cartão de cidadão, é uma coisa que me fica sempre na parte da fotografia. Acho que é quando os utentes às vezes têm aquele baque de epá, estou Sim, envelhecido, sim, sim, epá, sim, que sim, aspecto é o meu, não é? E sim, às vezes isso é um motor de arranque para exatamente, tratar do banho no dia seguinte, tratar de sim, desfazer a barba, cortar o cabelo, mas esse momento é interessante sempre que vou tirar cartões de cidadão, sinto que esse momento é assim um baque muito decisivo para um lado ou para o outro, não é? E às vezes, pronto, são estas pequenas coisas que isto é ser técnica, estar atento a estes pormenores, porque isto depois tem muito para trabalhar, não é? E para sim. intervir mediante isto, não é? E cria relação, porque eles Sem sentem que tu dúvida, estás ali a ajudar e quando às vezes claro. eles chegam aos sítios, pronto, tentamos sempre ir autonomizando a pessoa, não é? E se a primeira vez até vais e és tu que falas tudo com a pessoa do guichê e depois até fazes a tradução do que o médico está a dizer, porque muitas Exatamente, vezes não estão a perceber nada, aos bocadinhos já dou o papel para a mão, não, agora és tu que vais levar o papel e és tu que vais entregar isso, à senhora do guichê e vamos trabalhando isto, não exatamente. é? Mas há aquela gratidão quando de repente lhes dá aquele nervosismo e não vão conseguir e se viram para nós, mas vens comigo, não vens? É isso, E isto é uma relação que só se cria indo, não é? Estando. claro. Claro, da mesma forma que também acontece e também é muito é só para fazer, às vezes eles fazem um bicho de 7 cabeças, ir a uma consulta, né, depois de ir a primeira vez, é só para fazer como fomos da outra vez, não é como quem? Eu falei: "Eu também me sinto capaz disso", eu disse: "É Sim, exatamente isso", ele: "Pronto, então eu acho que vou sozinho", eu: "Pronto, muito bem". Portanto, também criar esta autonomia é sim, sim, incrível nestas pessoas, não é, porque às vezes eles também já estão tantos anos sim, sim. desenraizados, já há tantos anos que não vão a uma consulta, não estão próximos destas coisas básicas do dia a dia, que Sim. depois Ou já também eles tinham ganham famílias que não faziam isto, não é? Porque as exatamente. mães vão com os filhos e inconscientemente fazem isto É isso, é e isso, eles, é muitos utentes meus não tiveram isto. pois, Portanto, claro, é isso, é isso. ok, se percebemos bem a pergunta, Era acho isto, não é? portanto, pedimos desculpa se não tivermos chegado lá. Como dar a volta a preconceitos que podem surgir na intervenção de rua? Ok, isto preconceitos da parte, Nossa, não é? Ou de outros. depois podemos pegar de várias maneiras, não é? É isso. Olha, é o que eu olha, eu lendo esta pergunta, o que eu penso é, preconceitos no dia a dia por várias questões e vários motivos, todos nós, não nos vemos, quer pela educação que tivemos, quer pelos nossos hábitos, inevitavelmente às vezes aparece-nos um ou outro preconceito e nós trabalhamos isso em nós, não é? Obviamente percebemos isto é um preconceito e trabalhamos isto em nós. Como é que se trabalha isso na rua? Portanto, eu gosto desta área e sempre todo o meu caminho académico foi no sentido de trabalhar exatamente nesta área em equipa de rua. Portanto, a partir dos meus preconceitos, hum, não existem ou são mínimos, não é? Portanto, agora, claro que há sempre situações que nos vão aparecendo, depois vamos assumindo outros papéis na nossa vida pessoal, como os de mãe, como, não é? E às vezes somos colocadas em situações com utilizadoras, consumidoras, e há coisas que nos vão revoltando, não é? Que nós temos Claro, claro. que trabalhar muito bem isso emocionalmente. Agora, acho que isto, como é que se trabalha o preconceito? Trabalha-se tendo consciência dele e trabalhando-o diariamente para deixar de o ter, porque acho que isso é a base do respeito pelo outro, não é? Sim, eu Portanto, acho que não nos podemos distrair, não é? Porque rapidamente, como o trabalho isso, também é exigente, e lá está esta questão de ter conflitos, não é? E não passa uma semana sem haver um utente que está chateado e está aos berros. Isso é difícil, é duro, principalmente quando nós somos pessoas e vamos para a rua muitas vezes também com os nossos problemas, por mais que a gente se queira exatamente. deixar os problemas em casa, nós somos pessoas. É Portanto, e isso. eu digo-lhes muitas vezes: fogo, estás mal disposto hoje, ok, já percebi que isso não é comigo, mas estás a descarregar em mim, agora É imagina que eu faço o isso. mesmo. Já me perguntaste se eu também vim mal disposta? Claro, Claro, isto é um exercício difícil, não é? Porque no meio disto, muito rapidamente, nós também entramos sem querer naquela lógica de que depois eu ando aqui e faço isto e faço aquilo e depois eles não aproveitam nada e é isso. Não rapidamente dão sim, valor a nada, não sim, é? sim. Queremos mais do que Ah, eles, por isso é que é muitas importante ter das uma vezes. equipa e nós fazemos É isto isso. muitas vezes entre nós. Quando alguém chega da rua, descarrega o que É isso, aconteceu, é isso. não é? E nós temos sempre este movimento. Então, correu tudo bem, e há sempre alguém que vem chateado com alguma coisa, não é? Claro, Quando não vem, nós até brincamos. Olha, não, hoje estava tudo bem, estava sol, estava um bem disposto. Mas normalmente há sempre qualquer coisa para gerir ou para descarregar até que aconteceu na rua claro. um menos positivo.
E há sempre alguém que nos lembra na equipa, olha, pois, mas pronto, tem calma, porque é assim, por isso é que é tão importante o trabalho de equipa, não é? É, E sem dúvida, mais do que sem dúvida. sermos Mesmo para as técnicos. nossas frustrações também, não Sim, é? Quando às sim, vezes sim, nós já fizemos de tudo e vimos com aquela frustração sim, de: "Pá, sim, já não sei mais o que é sim. de fazer", mas tristíssimas com isto, não é? Não sei se sentes E há alguém que pode que diz, pegar. tipo: "Está tudo bem, tipo, o que foi feito estava a ser feito, vamos Sim, pensar, sim, sim, tipo, calma", sim, não é? Isto é importante porque nós depois também nos deixamos levar às vezes pela emoção e pela frustração, e ter alguém realmente que ficou no gabinete ou que teve de folga, diz: "Calma, vamos pensar noutras soluções, vamos com calma". Ou então não há soluções para já, não é? e E é aceita que deixar dói menos, não é? exatamente, é deixar a poeira assentar e outras respostas virão mais tarde, com outras perspectivas e outras formas de estar. Agora, o preconceito da comunidade ou dos parceiros, se quisermos englobar tudo, da rede, além da equipa e daquilo que Exatamente. são os nossos preconceitos intrínsecos, os preconceitos extrínsecos. Hum, Nós tentamos ter sempre tempo, isto nem sempre é fácil, mas temos tentado fazer um percurso em que incluímos sempre no projeto ações de sensibilização para a comunidade. E Uhum, tentamos ser o mais criativos possível e com o orçamento que temos, que é muito baixo, claro. e podemos já falar sobre isso também, mas tentamos sempre incluir o trabalho com a comunidade de sensibilização para a temática. Porque de facto, já dissemos isto, mas não se faz o trabalho de rua sem trabalhar o preconceito nas pessoas e nos Claro, parceiros. E isso é um pedido que eu deixo a todos os técnicos superiores de educação social que queiram trabalhar nestas áreas. Não descurem das candidaturas que fazem o trabalho de sensibilização para a comunidade e das entidades parceiras, porque não é possível, quando estamos a intervir em áreas mais difíceis ou menos óbvias, não é? Porque se há áreas que são mais aceites e que não criam relação dúbia, não é? Se é ou não necessária aquela intervenção. Na política das drogas, por exemplo, há quem ache espetacular e há quem ache que não faz sentido nenhum. claro, Não é? E ainda por cima, a política das drogas está em fase de declínio. Não é? A opinião pública já exatamente. não acha tão importante como achava há uns anos atrás existirem intervenções financiadas nesta área. Portanto, nós temos mesmo que lembrar às pessoas que o fenómeno existe, porque é que existe e desconstruir preconceito para fazer caminho. Senão corremos o risco Exatamente. destas intervenções deixarem de existir porque a opinião pública e, portanto, os políticos não acham importante e Exatamente. investem. Estamos numa maré de extremismos, não é ou não Sim, é, sim, portanto sim. Portanto, mostrem o vosso trabalho. Muitas vezes passa por isso. Não fiquem tão ocultos, porque nós temos esta tendência quando trabalhamos nestas áreas, como trabalhamos com populações ocultas, em que há trabalho anónimo, confidencial, isso tem que continuar a existir, mas há sempre maneiras de nós mostrarmos o nosso trabalho, há sempre pessoas que querem ter voz e nós vamos encontrando utentes que caminham connosco neste sentido e que valorizam exatamente, e que vêm às reuniões de parceiros falar e contar as suas histórias porque não se importam, porque percebem e porque gostam de fazer o trabalho da advocacy. E, portanto, é encontrar na nossa população pessoas que queiram fazer este trabalho com a equipa para o preconceito ir sendo desconstruído nas diferentes dimensões da rede. exatamente. É porque é isso como tu dizes, não é só a comunidade local, não é? Portanto, é também as estruturas, É, com quem a nós encaminhamos diariamente utentes, não é? sim, sim, Desde estabelecimentos prisionais a entidades de saúde, portanto, às vezes é preciso fazer este trabalho de casa, não é? Portanto, também sim. sensibilizá-los para o preconceito que está a existir e que às vezes não está a ser bem pensado ou não está a ser bem refletido, não é? E que as Portanto impede de acompanhar os utentes como eles exatamente. precisam, não é? Claro, exatamente, porque o cerne da questão é mesmo ali o desenrasque do utente, não é? E que a vida dele prossiga, portanto, e não queremos, já temos algo, tantos bloqueios pelo caminho, não Sim, é? sim, sim. Portanto, não queremos de todo que o preconceito ajude a ser mais um, não é? Sim, e Portanto, às vezes passa por coisas que parecem básicas, simples que não são, básicas. como por É exemplo, isso. num acordo de rendimento social de inserção, não colocarem logo no primeiro contrato que a pessoa tem que ficar abstinente. Quer dizer, isto para alguém que está a fazer consumos é Claro, uma maluquice total. É dar um tiro no pé e o utente vai assinar aquele contrato porque claro, precisa do dinheiro, não é? A questão de claro, dignidade precisa daquele dinheiro para fazer vida, vai assinar, nem vai olhar para o que está a assinar e depois o técnico vem dizer, mas você assinou isto, portanto disse que ia cumprir, quer dizer,
Claro, é quando isso, é. estamos a Ou pedir então aos esta outros para fazer uma obrigatoriedade coisa. de terem que estar inscritos, não é, no centro de emprego para ter uma Exatamente. prestação da RSI, ou então tem que ter um sítio, tá, mas nenhuma às Sim, vezes nenhuma coisa nem outra, nem outra. Sim, percebes? Não é por aí o caminho e, então se não é, não tem que receber o RSI, pois, mas isso é viver uma vida digna, não é? Às vezes é isso o claro, motor de exatamente. arranque É, para eles conseguirem, responder a outras questões, não é? Portanto, que depois eu exatamente. sinto isto, que isto é uma população muito do imediato, hoje é nada Sim, e amanhã é tudo, não é? sim, E ter sim, ali um fundo de maneio que lhe permita, olha, no próximo mês sabemos que vai receber e pode ser um desbloqueio para um aluguer de um quarto ou para exatamente. ou ir visitar um familiar que lhe faz mesmo sentido, Sim, portanto o dinheiro faz sentido, não é? Portanto não é sim, só o RSI para estes pobres coitados que não querem fazer nada, como a gíria de rua diz. sim, Portanto é muito sim, mais sim, do que sim. isso e acho que devemos pensar muito mais à frente. Portanto, e acho que o desbloqueio mesmo no sistema existente, nas burocracias, quanto mais descontraído for, portanto, menos burocrático for, acho que todos beneficiaríamos com isso. Sim. E depois aquela ideia de que está em programa de metadona, menina, mas continua a consumir. Dizem-me isto imensas vezes, não sei se sabe, mas ele continua a consumir. É isso, é Vamos isso. construir isto depois. Então Continua, para que é ok, que ele mas toma a metadona se ainda está a consumir? Ou então é aquela, não é, ainda esta semana, a semana passada recebi um telefonema, portanto, do estabelecimento prisional a fazer um ponto de situação, e que dizia, pois, mas ele também já tem idade para ter juízo, não é? Portanto, esta gíria. E ele também já é adulto, ele se vai para essas vidas é porque quer. E nós encolhemos os ombros e fosse a vida assim, não é? Portanto, sim, fosse a vida exatamente. só, olha, eu tenho 40 anos e já sei, sou adulto o suficiente para fazer as minhas escolhas. Não é? Claro que isto é tudo um todo, tem a ver com histórias de vida, tem a ver Claro, com claro. oportunidades que não foram as mesmas para todos, E tem a ver com e opções de compulsões, vida, e tem a ver opções com. de vida que não faz Sim, mais nem menos do que ninguém, não é? e tem a ver com Portanto, compulsões que todos nós temos em um dado momento, seja com o café, seja com a comida, seja exatamente, com com tantas gomas, outras com coisas, açúcar, com não chocolate, é? não é? Portanto, às vezes é só pôr ao nível da nossa vida e percebemos É perfeitamente isso, porque é que hoje não dá e vamos tentar criar amanhã e dar tempo claro, às pessoas para conseguirem ao seu sem tempo, dúvida, que é o sem que falta dúvida. muitas vezes, não é? Ok, próxima pergunta, Nicole. Sim. Sentem que há um trabalho a este nível que pode ser feito por educadores sociais ou que efetivamente podia ser feito por outras pessoas? Hum, eu, assim, se eu percebi bem a pergunta, que também estou aqui com um bocadinho de dúvida se percebi, mas eu acho que isto tem a ver com a questão das equipas multidisciplinares, não é? Ou é outras pessoas sem ser técnicas? Pois, eu estou aqui a perceber por outras pessoas. Eu acho que a equipa, como tu disseste logo ao início, não é uma equipa multidisciplinar, faz todo o sentido num trabalho de rua, não é? Portanto, várias áreas. Ok. Agora, Eu posso sermos até, substituídos por um técnico sem ser educação social? será isso? Ou será por outras pessoas que não técnicos? Eu também posso falar do trabalho voluntário em que é que eles se distinguem. Pronto, ótimo, Pronto, pronto, ok. se calhar, por aí. Então vou ler outra vez a pergunta. Ok. Hum, Sentem que há um trabalho a este nível que pode ser feito por educadores sociais ou que efetivamente podia ser feito por outras pessoas? Eu acho que o trabalho é técnico, isso não há dúvida nenhuma. Não é? Nós temos equipas multidisciplinares, como temos vindo a falar neste podcast, mas obviamente que dentro da equipa cada pessoa tem o seu lugar e tem as suas funções, e essas funções estão adstritas às especificidades de cada área. E obviamente que o educador social está sempre mais vocacionado nestas equipas para desenvolver os planos de intervenção no que diz respeito à área social e da reinserção e de toda essa fase de vida que tem a ver com o projeto social. Claro que não vamos estar a trabalhar na área clínica, não é? Isso é evidente que não podemos trocar assim os papéis. Por outras pessoas que não técnicos, não. Eu acho que por tudo o que temos vindo a dizer aqui neste podcast, não. Aliás, nas nossas equipas nós incluímos pessoas voluntárias e elas não fazem, obviamente, trabalho técnico, mesmo quando têm formação técnica. As funções das pessoas voluntárias é dar apoio logístico à equipa técnica, portanto, é ajudar-nos a chegar às coisas, é ter uma conversa não técnica com as pessoas, passa sempre por funções não especializadas em nenhuma área. Mais uma vez digo, mesmo que tenham formação em alguma área que pudesse se adaptar a este trabalho.
Engraçado que aqui atrasado fiz uma apresentação com os voluntários, da cidade, e uma das questões que me colocaram foi essa: como é que nós voluntários, quando encontramos estas pessoas na rua, que tipo de intervenção é que devemos ter quando nos colocam alguma questão a nível social, por exemplo? Eu acho que é interessante, e a conversa pode passar por aí, tentar perceber quem é o técnico que acompanha, portanto encaminhar, fazer mesmo o voluntário ligar para nós a marcar o atendimento, quando assim se justificar. Acho que este já é um trabalho incrível que o voluntário pode fazer. Agora, quando temos por parte de uma pessoa que não técnica, portanto, intervir ou tentar dar uma resposta técnica, às vezes podemos ter o reverso da moeda, não é? Sim, Portanto, porque há todo um trabalho por trás que já está a ser feito com aquela pessoa, não é? Portanto, acho que é importante realmente, como eu costumo usar isto, cada macaco no seu galho, sem querer ofender ninguém, obviamente, mas acho que, como tu dizes e muito bem, a parte clínica, por muito que vá dominando um pontinho ou outro, eu não assumo nada a nível clínico, claro, não é? Portanto, passo a quem de direito. Portanto, e acho que isso, pronto, o que é técnico, não técnico, nenhum tem mais valor do que o outro. É cada um no seu exatamente. lugar, cada um contribuindo para o desenrolar da situação. Portanto, acho que Sim, o isso. mesmo acontece com equipas que têm educadores de pares, não é? Exatamente, Um educador de par não exatamente, vai ter uma intervenção técnica, no entanto, tem uma exatamente. intervenção Super valiosíssima próxima, claro, e com um know-how e uma capacidade de por muito comunicar que tu com os queiras, nunca utentes que terás, nós não nunca é? vamos lá chegar. Pronto. E Exatamente, é isso mesmo. muitas vezes não, são ótimos mediadores e facilitadores da intervenção técnica. É isso mesmo, Agora, não podemos esperar que um voluntário, um educador de pares, uma pessoa que vem ajudar numa iniciativa, consiga ter o alinhamento técnico para desenvolver um plano de intervenção e levá-lo a cabo, até porque depois há aqui questões importantes que falham, nomeadamente nós quando estamos a trabalhar, os técnicos superiores de educação social, como muitas outras formações, têm um código deontológico. claro, E o utente tem que ter essa salvaguarda, porque claro, senão de repente isto fica uma grande salgalhada, embora a exatamente, pessoa que está a fazer voluntariado também tem que cumprir com a privacidade, com confidencialidade e também tem um contrato nesse sentido, não são abordadas as mesmas questões sensíveis que se tocam quando estamos a intervir claro, tecnicamente, ou claro. não é suposto. Exatamente, é Portanto, isso mesmo, sem dúvida. ok. Próxima pergunta. Quais as maiores dificuldades que encontram no vosso trabalho? Hum, Acho que a insuficiência de respostas, não é? Portanto, por exemplo, um dos assuntos que está muito em voga, não é? A habitação. Portanto, acho que é das grandes dificuldades que vamos encontrando. Portanto, a ausência de habitação suficiente para o número de pessoas em situação de sem-abrigo, quando assim desejado sair dessa condição. Portanto, é um dos grandes constrangimentos que nós, equipa, vamos encontrando. Este preconceito do que nós falamos, por vezes, é mais bloqueador do que outra coisa. Portanto, e acho que as burocracias, às vezes, de sim, papeladas e de sistemas e de não sei o que, às vezes atrapalham mais do que estão ali para simplificar. Esta é a minha opinião. Num trabalho tão prático e tão próximo, acho que às vezes beneficiaríamos todos muito mais se a resposta fosse mais célere no momento, não é? Principalmente quando se trata de pessoas que estão a consumir na rua, portanto, desorganizados, destruturados, e às vezes não é fácil dizer, olha, daqui a uma semana venha cá, ou daqui a, não é? certo. Portanto, acho que Sim, isso, esse excesso de burocracias e de sistemas e não sei o quê, tipo, acho que isso sim, é mais bloqueador do que outra coisa. sim, pronto. Tu tocaste, para além de todas as dificuldades que tu estavas a dizer e que eu as sinto todas, é a questão da adesão. E a adesão tem a ver com isso tudo que tu falaste. Uma das minhas maiores dificuldades é que os utentes adiram eh, aos passos que nós negociamos com eles, mas que, por mais Exatamente, negociados que sejam, rapidamente não estamos a conseguir dá-los e temos que definir o plano e temos que estar sempre nesta flexibilidade, que aquilo que exatamente. combinamos ontem, às vezes coisas simples do género, eu não estou a conseguir acordar para ir tomar metadona porque eu estou com privação do sono, porque eu estou com muitos consumos. Ok, então por onde é que conseguimos pegar? Conseguimos pegar por aqui, ajudamos-te com medicação e portanto a médica aqui entra na parte clínica Claro, para claro. ajudar, a médica consegue prescrever medicação para dormir, se dormires se calhar ficas mais calmo e nós conseguimos ligar-te de manhã a acordar. Vamos ser o teu despertador durante uns dias para te É ajudar. isso. Mas de repente estás a ligar de manhã e o telefone está desligado.
E pronto, Fiquei sem acabou tudo. bateria, Sei fiquei lá, sem tanta bateria, coisa. Ou ou mudei de então número, perdi, ou ou mudei de então número, porque estão sempre a mudar de número. E portanto, claro, é isso. pronto, isto é a dificuldade deles aderirem às coisas, porque de facto a vida está sempre em constante mudança, estão sempre a acontecer mil coisas, e portanto rapidamente aquilo que parece execuível para a pessoa que tu negociaste com ela tão bem, parece que ficou tão bem negociado e vamos avançar qualquer coisa, de repente já não está a aderir àquilo e já tens que pensar outra vez, ok, aquilo não está a funcionar, onde é que eu vou pegar? Claro. Outra dificuldade que eu sinto que tu não disseste é a questão de motivar uma equipa, e eu sou coordenadora da equipa onde estou, de duas equipas onde estou, uma de intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo e outra de intervenção na área das dependências na redução de risco. E é difícil motivar as pessoas, porque ambas estão na mesma situação, quando são projetos financiados que têm início e um fim. Portanto, eu desde que estou a trabalhar, que a minha vida é esta, eu trabalho num serviço que a qualquer altura pode Pode terminar. acabar. Sim, E se isto é difícil pessoalmente, claro. mais difícil ainda é motivar as pessoas quando tu também tens que E andar a manteres trabalhar uma com equipa motivação. coesa, não é? Teres uma Sim, equipa sim, coesa, não é? Portanto, sem estes desfalques de ora sai, exatamente. ora entra, ora sai, ora E entra. portanto, como é que tu ofereces um serviço de qualidade aos utentes Claro. quando a equipa está sempre em Tem esta mudança, instabilidade, porque o claro. serviço que tu ofereces é precário e portanto as pessoas podem estar de passagem porque não sabem se aquele serviço vai durar e portanto naturalmente vão procurar outras coisas. Claro. Tem a Pronto, ver com a durabilidade, tem a ver mesmo com o próprio financiamento, tem a portanto, ver há anos que se mantém o mesmo, sim, tem a ver com a portanto, metodologia de portanto, funcionamento nas dependências na redução de risco no pensamento de projetos e não de respostas. E, portanto, tem que ir a concurso público, o projeto abre durante 2 anos, pode ser continuado por mais 2 anos e depois não sabes o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, e isto está a mercê, lá está, das vontades políticas e rapidamente a vontade política decide que não abre mais concursos e os utentes ficam sem resposta de um momento para o outro. Isso é muito mau. Então, estamos a falar de tudo o que falamos até aqui, todas as respostas que nós oferecemos aos utentes diariamente, é muito mau estarmos numa modalidade tão precária ainda, não é? claro. É isso, essencialmente é um projeto de saúde, não é? Sim, Portanto, saúde pública. exatamente, portanto, nenhum outro serviço da saúde funciona desta forma, não é? Portanto, eu tenho um acompanhamento do início ao fim, a qualquer momento não perco o serviço de infecciologia só porque perdeu o Não, financiamento, sim. ele vai E se, existir sempre, não é? e se nos lembrarmos que foi a redução de riscos, e já ouvi vários parceiros e várias entidades em vários sítios a dizer isto e a validar o que eu estou a dizer, se foi a redução de riscos que ficou na rua quando toda a gente se confinou no início da pandemia, como é que são estes serviços que estão mais precários? Todos os outros fecharam portas, iniciaram teletrabalho, deram medicação por um mês, toda a gente arranjou soluções que não passasse por estar de portas abertas e nós continuamos na rua, É porque os verdade, utentes não tinham mais ninguém. E claro, eu ouvi muitos utentes a dizer: fogo, se vocês não viessem, não tínhamos aqui ninguém. pois é, é E isso. fomos nós que articulamos com os serviços todos, com os colegas que estavam em teletrabalho, fomos nós que facilitamos comunicações de coisas que nunca me lembraria que estaria a mediar entre utentes e instituições, e nós passamos a ser usados como elo de comunicação entre os utentes, porque éramos os únicos que estávamos efetivamente na rua com os utentes todos os dias. Claro, é isso mesmo. Portanto, pronto, essa é uma grande dificuldade que eu sinto até hoje, que ainda não consegui ultrapassar, mas tenho esperança. É, claro que sim, esperança é a última a morrer, embora sentimos, como já dissemos, que isto esteja assim em ascenso, em descensão, não é? Que Sim, esteja a sim, descer e sim, não sim. a evoluir, mas acredito que as mentalidades possam mudar e que as coisas possam mudar e que melhores dias virão aqui para a redução de riscos, não é? Sim, Percebam a importância dela, pelo menos. sim, e acho que percebem, só temos é que alterar a modalidade de As funcionamento sob canalizações, não é? pena de. De Sim, fundos. sim, exatamente. Eh, Passamos à próxima, Nicole. Quais as maiores alegrias que sentem no vosso trabalho? Esta é mais fácil. É isso, é isso.
É isso, quando tudo que não é, quando o utente vem com um objetivo, portanto vem com um objetivo de vida e um percurso limitado e conseguimos realmente do início ao fim cumprir com isso e vê-lo ganhar asas e seguir a sua vida. E atenção, quando eu digo isto, não é, deixou de consumir, não é esse romantismo, que Sim, não é nada disso que se trata. Não é uma pessoa que organizou a sua vida a nível social, a nível clínico, está fixe, arranjou ou não emprego se assim for o objetivo dele, sente-se realizado com os objetivos que tinha planeado para si, está tudo certo e foi um trabalho bem feito em conjunto, certamente. Portanto, acho que isso é assim, é das grandes alegrias. Depois também, olha, também já me vou contentando, sempre consigo arranjar alojamento social para os meus utentes, também já é uma alegria muito grande atendendo à escassez do alojamento. Portanto, também já vibro muito com isto, ou conseguir que um utente tome um banho, que já não toma banho há não sei quanto, motivá-lo para uma refeição, portanto, tudo isto nós depois vamos alimentando a nossa alegria com estas pequenas coisas, mas que para nós que sim. estamos É um ali. bocadinho isso, sim, sim. As minhas alegrias também estão muito assentes nessas coisas. Quando estou a ouvir um utente e ele está a desabafar uma série de dificuldades. Primeiro, quando um utente finalmente nos conta o que está a passar. Primeiro Exatamente, que se chega lá, às vezes é difícil e há utentes que demoram muito tempo, é às verdade, vezes anos, a é contarem-nos verdade. coisas que estavam lá e que explicam muita coisa que nós andamos a sentir quando nos contam, ok, finalmente percebi porquê, não é? Pronto, e isso deixa-me muito feliz porque cheguei lá, não é? E tive paciência para esperar o tempo que a pessoa precisou para chegarmos lá. Eu ou qualquer outra pessoa da equipa, porque é um bocadinho isto que É é isso, sem importante. dúvida, sem dúvida. Há É, pessoas que tu pronto, chegas, há outros que outros elementos da equipa chegam. nós vivemos muito com a alegria uns dos outros, não é? É Quando isso, alguém da é equipa chega a isso. algum lado que ainda nem ninguém chegou, nós ficamos sempre muito Claro, é felizes porque alguém exatamente chegou isso, lá. sem dúvida. Hum, Depois é isso, é quando um utente combina algo e consegue fazer. E nós ficamos mesmo muito orgulhosas pelo utente e dizemos isso às pessoas. Que Exatamente, orgulho, conseguiste chegar aqui e conseguiste estar aqui, estou mesmo orgulhosa de ti, porque é, foi sem mais uma dúvida. coisa que conseguiste fazer. Pronto, e isso deixa-nos genuinamente felizes porque muitas vezes sabemos o sacrifício que a pessoa está a fazer às vezes para ir connosco a uma consulta, porque já está a começar a ressacar e não sabe como é que vai ter dinheiro para consumir e no entanto Claro. está ali connosco. Não é? Deixa-me muito feliz quando um utente consegue fazer um percurso, e às vezes acontece, de trabalhar para a abstinência e vem-nos visitar, como me aconteceu na sexta-feira à noite, e eu dou-lhe um grande abraço, porque é incrível perceber que também é possível chegar ali, também é possível conseguir coisas Sem mais dúvida. pequenas, como um banho, mas também é possível reformular Claro que sim. completamente a tua vida E e quando vir recebes viver. convites, estou a trabalhar naquele restaurante, vá lá fazer-me Exatamente, uma pronto, visita e tu e é vais e ficas babada, um não é? bocado isso que me aconteceu na sexta-feira e que te renova esperanças, não é? Que é pessoas a te Claro, dizer, claro, é olha, possível, claro. eu consegui, eu fui, e a gente brinca, pois tu foste, já estavas farto de nos aturar, já não nos conseguias ouvir e Exatamente. foste. E fui e fiquei lá na comunidade terapêutica há 2 anos e saí e fiz as pazes com a minha filha, olha, mandei-lhe uma carta e ela veio-me visitar e agora estamos juntos outra vez e damos-nos bem e estou a trabalhar num restaurante assim, 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 É naquele sítio isso. e tu pensas, uau, Está feito, valeu a não é? Está pena tudo feito, está aquilo. feito. Pronto. É isso. E a pessoa ainda sentir vontade de nos De vir te vir contar isso contar, é incrível, é incrível. incrível. Pronto, e ele andou a correr as colegas todas da equipa até conseguir contar a toda a gente que o tinha acompanhado na altura. Portanto, isso é É, muito giro, faz-nos é sentir isso. muito felizes. Claro que Também sim. fico feliz quando ouço um parceiro que, quando eu vim trabalhar para aqui em 2004, dizia as coisas do género. Ai, mas antigamente as pessoas para ir tomar banho iam não sei quantos quilómetros iam e vinham com os cantis e não sei o quê, porque é que agora é preciso tantas coisas? E são essas mesmas pessoas que depois nos ajudam a criar coisas e que estão É isso, connosco é isso, é isso. e isso é muito, muito fixe. Também já nos Porque, aconteceu irmos a uma consulta de infecciologia e uma médica dizer, pá, desde que vocês intervenhem nesta área, junto com esta, vemos utentes a melhores, evoluir, não é? sim, Portanto, a cuidar de si, a cuidar da sua higiene, portanto, ou seja, vemos alguém atento àquela pessoa, que vê a ascensão desta pessoa, sim, portanto, e nós ficamos, claro, ficamos muito orgulhosos também do nosso trabalho, não é? E daquilo que sim, estamos a proporcionar a estas pessoas, mas também sim, do caminho que eles estão a fazer, portanto, e haver esse reconhecimento também é ótimo para eles e para nós, sem dúvida nenhuma. sim. E fico muito feliz de ser uma técnica superior de educação social a trabalhar nesta área. Isso. Porque é sempre bom e ainda mais incrível é estar aqui com outra técnica superior de educação É social com quem mesmo. eu articulo
tantas vezes somos por tantos telefone. utentes, não é? É E é verdade. muito giro nós estarmos nestes sítios a plantar sementinhas, não é? E mais do que isso, temos técnicos a trabalharem nas mesmas equipas, não é? Sim, Portanto, sim, depois isto sim. acaba por ser É muito todo, giro. somos todos uma grande equipa, não é? Portanto, Exatamente. todos com os mesmos objetivos, isso é giro. Ora, próxima pergunta. Sentem que só existe espaço para a intervenção comunitária nos grandes centros urbanos? Sim, falando da nossa área em específico, eu acho que existe a intervenção quando realmente se justifica, atendendo ao volume de consumo e de tráfego da zona, não é? Portanto, se estivermos a falar, sei lá, de uma aldeia onde não exista consumo, não exista tráfego, se calhar não se justifica haver uma equipa de rua nessa zona. Há outros Sim, trabalhos comunitários a realizar, sim. obviamente. No entanto, eu não trabalho num centro urbano tão grande como tu, e faz sentido na mesma. A Claro. dimensão do trabalho é que é diferente. Portanto, a sensação que eu tenho da articulação que vou tendo com outras equipas é que, de facto, para já as equipas à partida tendencialmente são maiores em Uhum. proporção do número de utentes, Claro. obviamente. Mas nós temos mais tempo para trabalhar um a um. Ok, sem dúvida, é uma Portanto, grande vantagem, claro. e isso é uma grande vantagem. Sim. Eu trabalho numa cidade, não é uma aldeia, mas Pois, não é um centro urbano de tanta dimensão como onde tu estás. E sinto isto. Portanto, é uma vantagem mesmo muito, muito grande relativamente a vocês, à tua equipa, né? claro. Trabalhar num sítio com menos dimensão Claro. urbana. Claro, claro que ter 80 Claro que, utentes diariamente a fazer uma toma de metadona, fora todos os outros que vêm só fazer a troca de material diariamente, não me dá a mesma qualidade de intervenção que te dá a ti, que tens um volume menor de utentes, não é? sim, Obviamente. mesmo sabendo que a proporção de equipa depois também acompanha, Claro, não é? claro. Mas não deixa de ser diferente. Hum, claro que também nos locais de menor dimensão populacional, tendencialmente, também há menos recursos. É isso. Pronto, também se assiste a isso, e o que está a acontecer muito é que muitos financiamentos que estão a sair, principalmente na área das pessoas em situação de sem-abrigo, são desenhados a pensar em grandes centros urbanos, e é algo que nós também temos vindo a reclamar, e não acompanham nas exigências de financiamento as condições que as zonas mais de menor dimensão populacional têm, mas que continuam a precisar de respostas na mesma. Não é? Claro, claro. Portanto, isso é uma grande Havendo o desvantagem. fenómeno, claro que sim, não é? Havendo o fenómeno, Sim, seja qual sim. for, portanto Mas a, faz in- sempre sentido. mas a intervenção comunitária tem que existir em qualquer lado, portanto, Exatamente, seja em de forma contexto que for, generalizada, sim, sim. Como conseguir financiamento numa aldeia ou vila pequena? Da mesma é forma que isto. nos outros sítios, não é? É isso. Para já é ver, é justificar essa, Sim, essa sim, necessidade e depois haver concursos para aquilo, não é? sim, Portanto, acho que não somos nós propriamente fazemos uma varinha de condão, é ficar um bocado à espera que. sim. Eu acho que o truque é fazer um bom levantamento de necessidades, não é? E o diagnóstico estar bem Exatamente. feito. A partir daí, sabendo quais são as necessidades do território em que estamos a intervir, vamos focalizar qualquer linha de financiamento para aí. Claro. Aliás, o trabalho de um técnico superior de educação social pode e deve passar também Exatamente, por por este procurar levantamento, linhas claro, de de financiamento respostas, e tudo claro. começa com um bom diagnóstico. Portanto, os Claro. diagnósticos é que permitem que depois que existam evidências e capacidade de advocacy junto do Claro, Governo para Central se para criar linhas justificar de esse financiamento. financiamento, claro. Qualquer local é um bom local se existirem necessidades que precisam de resposta. É isso, sem dúvida. As políticas existentes ou as medidas existentes são suficientes para a intervenção com públicos dependentes ou que vivem na rua? Não, Acho que há sempre trabalho a fazer, não é? não. Para as pessoas dependentes, era o que tu dizias, eu acho que é preciso desburocratizar uma vez por todas, senão, por mais eficaz que a redução de riscos seja, fica sempre aquém. E é preciso dignificar o investimento na redução de riscos sob pena de ficar sempre entregue a organizações da sociedade civil com pouca capacidade financeira, dependentes de financiamentos públicos completamente esmagados, então com o aumento do custo de vida as EPCs vão ter cada vez mais dificuldades que promovem estes projetos em manter as respostas a funcionar. Portanto, acho que isso tem que ser revisto rapidamente, sob pena nos próximos concursos não haver entidades a concorrer e Claro. são de riscos morrer em si mesmo. Hum,
Do ponto de vista das pessoas em situação de sem-abrigo, a Nicole já foi dizendo, falta habitação. Ainda por cima, tudo começa agora, a intervenção que se preconiza nesta área é começar pela habitação, e bem, e no entanto nós não temos respostas para dar às pessoas, seja de emergência, seja habitações partilhadas, seja housing first, seja o que for, estamos Exatamente. completamente voltados, só para terem uma Falar de ideia, direitos, não é? não Direitos é? humanos, não é? O direito humano é a habitação, a Sim, alimentação, sim, a sim. saúde, portanto, Eu e se não se tiver uma percebe pessoa muito na bem rua, não consigo fazer dar nada. resposta. Claro, A pessoa claro, fica na rua porque eu não tenho resposta. exatamente. E isso é grave, não é? Porque se eu tiver uma pessoa a pedir para sair da rua, eu não consigo. Claro, eu digo isso muitas vezes, é o que eu digo, eu consigo regularizar a situação documental, consigo encaminhá-lo para a saúde, a pô-lo a fazer um tratamento no que quer que seja, a fazer tratamento em metadona, a comer todos os dias num determinado sítio, mas continuo a dizer a esta pessoa, vais ter que ir dormir para debaixo da ponte, não é? Certo, Portanto, está tudo organizado, está inscrito no IFP até para arranjar emprego, não é? sim, Portanto, é sim, um ser sim. E cívico todo falta muito a bem base. organizado. Não é? O principal, Sim, que é o sim, não é? É o motor de tudo, portanto não consigo ter resposta, não consigo ter resposta para isto é muito frustrante e às vezes já vontade, certo, e percebo quando às vezes a pessoa sim. diz, caramba, tipo, não é? Não consigo mais, desta forma não dá mais, Sim. não E consigo. a própria pessoa, mesmo que queira sair autonomamente, sem depender dos serviços, estamos aqui a pensar, pois, então também estão sempre dependentes dos serviços, certo? Mesmo que queiram, eu tenho utentes que estão a trabalhar, a ganhar um Exatamente, e que não salário e conseguem não alugar um conseguem quarto, arranjar um sítio para dormir, estamos a falar exatamente. de um quarto, Portanto, não é? isto é Exato, já se difícil coloca de gerir. outras questões, claro, já se Sim, colocam outras questões. Pessoas até que já trabalham não conseguem alugar não, um espaço. certo. Portanto, não são suficientes de todo. Acho que já estamos bem servidos de uma forma geral nas respostas de emergência, não é? No que diz Uhum. respeito aos banhos, alimentação, Exatamente, lá, exatamente, concordo mas plenamente. Acho que neste falta-nos momento, acho que o já sa ninguém carece dessa questão de passar sim, fome, não é? sim, Portanto, acho que já falta-nos o ninguém na sair rua da passa rua, fome. falta-nos o sair da Exatamente. rua, isso Ter um falta-nos sítio mesmo. digno para viver, tomar o seu banho, não é? Sim, Portanto, e comer, não é? Portanto, ter um sim, sítio onde possa fazer todas estas questões sem que andar a sim, saltar de um para o outro. sim. Do ponto de vista da dependência, para ser de facto muito digno, estava-me aqui a lembrar que também faltam salas de consumo assistido espalhadas pelo país, Exatamente, também falta, exatamente. porque Exato, ter um sítio digno onde as pessoas possam consumir, não é? sim, sim, Com consumo limpo, portanto, onde sejam trabalhadas outras tantas questões. sim. Que essas Portanto, sim estão alocadas aos 2 grandes centros urbanos de Portugal, e exatamente, pronto, e morre aí. exatamente. Próxima pergunta, Nicole. Sim, Já vamos na 13, são boa. 16, portanto. Boa. Qual o perfil padrão das pessoas que vivem na rua? Acho que Fazemos basta ser ou desenho. homem ou mulher, não é? Olha, acho que são maioritariamente homens, estereotipo, Homens. maioritariamente homens. É verdade. No nosso caso, são pessoas já a caminhar para o envelhecimento, portanto, são pessoas já mais perto dos 45, 50. Uhum. Isto na maioria, porque Sim, voltamos claro. a ter pessoas novas, voltamos a ter Jovens, claro. pessoas na casa dos 20 que não tínhamos há uns Exatamente. anos. Não sei se vocês também sentem Sim, isso. estamos a ter essa realidade, sim, maioritariamente, sim. Uma Sim, população não já é? envelhecida, que já vimos a acompanhar há alguns anos. Sim, os nossos utentes em manutenção, não é? E têm Exatamente, ciclos. mas às vezes somos surpreendidos por estes jovens que Sim, nos sim, aparecem e às sim. vezes já vêm com uma vida bem pesada, Exatamente, de exatamente, inícios de consumo, assim, tipo 15 anos ou 13 anos, exatamente, né? E nós ficamos, exatamente. poça, caramba, esta malta Sim. ainda existe. Miúdos com histórico de institucionalização também, que Exatamente. é difícil, porque já Doença vêm com mental também doença aparece mental. Sim, bastante, não é? Portanto, sim, também acho que é aqui um problema a certo, resolver da sociedade, este investimento certo, de saúde mental. certo, Portanto, assim, maioritariamente é isso. Também temos muita gente que não é do Porto, portanto, que vem de aldeias, portanto, nas periferias, não é? Portanto, estamos a falar de Penafiel, de Bragança, de Vila Real, portanto, que às vezes o consumo lá é mais vergonhoso, é mais omitido, portanto, e preferem vir para as grandes cidades e ficar por cá, por uma questão às vezes de vergonha, toda a gente se conhece, não é? Portanto, e nem ser permitido que alguém da família consuma naquelas zonas e muitas vezes recorrem à grande cidade e pois ficam aí é que é a nossa diferença. depois. Nós, onde eu trabalho em Espinho, é o concelho de Espinho onde eu trabalho, já não, a maior parte das pessoas são de São de espinho, Espinho, ou de engraçado. arredores no máximo, mas Ok, vai-nos acontecendo, aparecer pessoas de outros sítios, mas a maior parte dos utentes que nós acompanhamos têm história ali.
um Ok, conceito. nós temos, É pronto, giro. as zonas todas envolventes, temos pessoas do Porto, mas temos muita gente também das aldeias vizinhas e cidades vizinhas, Sim. portanto, que vêm para a grande cidade por uma Sim, questão mas às eu vezes acho que tem a mesmo. ver dos recursos também. Exatamente, a substância também às vezes acaba por ser mais Exatamente. barata aqui, portanto a forma de fazer dinheiro também é mais fácil cá, com este Sim, volume de turistas também, não é? Com estas sim, oportunidades, sim, acaba sim, por ser a cidade do Porto, acaba por ser um grande chamariz, não é? sim. Depois, muitas das pessoas que eu que acompanho, são pessoas com famílias, que se foram Estrutura, desvinculando porque elas também são desestruturadas e, portanto, exatamente. têm algum quê de justificação quando nós estamos a ouvir a história de vida, para o utente depois ter feito o caminho que fez. Exatamente, não sei Porque se te havia muitos parece. conflitos ou Em porque grande parte dos meus utentes, não sei se tu tens essa sensação das histórias de vida que vamos ouvindo, esta relação de mãe e filho, às vezes é tão desbloqueador de toda esta situação, não é? É tanto o motor de tanta coisa acontecer, esta falta de relação sim, materna, é sim, uma coisa muito comum a muitos utentes que nós temos, mais até do que ao pai, mas a relação da sim, mãe é uma coisa impressionante em vários utentes que nós temos que têm isso em comum, a relação materna, sim. quando não existe ou de alguma forma não foi a melhor, às vezes é o motor de arranque para toda esta desestruturação e todo este desviar de comportamentos. Certo. Nós não dissemos por defeito, porque está na nossa cabeça, mas são pessoas É, consumidoras de tendencialmente heroína e cocaína, exatamente. tendencialmente via fumada, certo, Nicole? Sim, Pronto. sim, sim. Falando do gatilho que nos leva a acompanhar as pessoas, porque estamos numa equipa que Exatamente, acompanha temos também pessoas uma com grande. dependências. Nós aqui também ainda temos endovenosos, também ainda é um grande Ok. número, mas em vantagem sim os fumados. Maioritariamente fumado, sim. Sim, 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 sim. Hum, Temos uma dimensão grande de pessoas em situação de sem-abrigo, portanto, nem Exatamente. todas as pessoas em situação de sem-abrigo no território onde eu trabalho são consumidores de drogas, e isto é importante dizer porque há este preconceito, não é? Ok, No entanto, temos uma fatia grande das pessoas consumidoras que são pessoas em situação de sem-abrigo. claro, Depois há uma outra fatia que não tem nada a ver com as dependências que nós acompanhamos. O que acontece regularmente é que as pessoas, quando acabam na rua, por uma questão de refúgio e de gestão da dificuldade que é estar na rua, acabam por ou começar a beber de forma mais compulsiva, claro. ou a consumir alguma substância para anestesiar as emoções e não ter que gerir a E a tristeza. dureza, não é? A dureza da rua. Mas é um bocadinho ao contrário, não é? Um utente que tem um percurso de consumo de drogas e que por causa disso ficou em situação de sem-abrigo, não é? Ok, É um caminho ao contrário. Acaba por consumir porque ficou em situação de sem-abrigo ok. e uma coisa levou à outra. Trabalhadoras de sexo, digo Uhum, trabalhadoras porque são todas mulheres, ok, portanto, no nosso caso é um fenómeno tendencialmente feminino, portanto, elas para arranjar dinheiro acabam por muitas vezes fazer trabalho sexual, e eles para arranjar dinheiro exato. tendencialmente arrumam carros, ou pedem dinheiro ou fazem pescados na construção civil ou ajudar Acho alguém. que cada vez mais, eu falando pelo menos da minha realidade, acho que cada vez mais também começa a existir trabalhadores do sexo masculinos. Não sei se isto sempre foi uma realidade ou se agora é mais assumido, portanto Sim, é assumido de uma forma mais liberal, mas tem-me acontecido se calhar também pelo volume de turistas, portanto as pois, experiências que eu tenho tido é que têm resultado, portanto trabalhadores de sexo masculinos, portanto aqui nesta zona há e não é assim um número tão pequeno. Portanto, temos vindo a ver pelas partilhas que eles vão fazendo e por aquilo que nós vamos observando quando eles não partilham, não é? Portanto, isso também é uma certo, realidade por aqui. No nosso caso, sempre associado aos consumos de substâncias, não é? Portanto, como forma de reter dinheiro, não é? Portanto, e sim, sim, continuar a consumir, sim, sempre dessa forma. Portanto, ou pagos em substância ou pagos em certo. dinheiro, recorrem a essa prática, sim.
Pois são utentes, na sua maioria com, não é, problemas infectocontagiosos, não é, grande parte deles com hepatite, portanto, alguns deles, não a maioria, com HIV, portanto, casos de HIV mais antigos, embora às vezes sejamos surpreendidos ainda com casos, Uhum. positivos nesta malta jovem que nos vai aparecendo e que à partida muito instruída nestas questões da Sim, educação para a saúde e da partilha e da não partilha, não é, quer a relação sexual, quer no consumo. sim, Portanto, mas às vezes ainda somos surpreendidos com positivos, em classes mais jovens. sim, sim, certo. Acho que não nos esquecemos de nada importante. Acho que não, Isto de fazer um sim, desenho dos utentes que é acompanhamos não é isso. fácil. Já se sentiram em risco na vossa intervenção? Estou aqui a pensar o que é risco, não é? Pois é isso, Eh, é risco de violência, não é? Como tu disseste, estamos ali sobre uma carrinha, não é? Portanto, em qualquer momento, claro que já tivemos situações mais complicadas, mais apertadas, até a nível de violência, de gerir situações de violência. Claro que isso já aconteceu, mas nunca, graças a Deus, ainda nunca ninguém partiu para a ação, não é? sim, lá Portanto, está. Eu acho que isso magoou. o que eu sinto nesses momentos é que a relação protege-nos. É, E por sem isso é que é tão dúvida. importante ter uma relação, porque se nós conhecemos bem a pessoa, quando a pessoa está em crise e parte para a violência verbal, que geralmente é disso que se trata, nunca É aconteceu isso. alguém agredir fisicamente uma pessoa da Ninguém, equipa, sim. mas já aconteceu serem agressivos do ponto de vista verbal e bastante adequados, ou agressivos para com o material da equipa. Exatamente, sim, é isso, com Eh, pontapés, não é? sim, e claro que isso é difícil de gerir e a certa altura nós ficamos sempre a pensar: "Vai ser hoje que me vai acontecer alguma coisa a mim". É isso, E claro. geralmente aí nós usamos da relação, pronto, e usamos da proteção de equipa, porque quando o conflito é comigo, há outro colega que vem e Exatamente. ajuda e retira-me do conflito. E às vezes próprios utentes também, às vezes que Também, estão sim, presentes, não é, sim, às vezes também sim, são bons mediadores de conflitos, sim, portanto, exatamente. que conhecem mais o utente, ou às vezes exercem lá as formas deles daquela lei da rua, não é, Sim, portanto, às vezes conseguem, sim, resolver ali às vezes situações que pronto, que às vezes se tornam difíceis. É importante sim, dizer, não sei se na tua equipa certamente funciona igual, não é, que existem penalizações obviamente, claro, para quem o faz, não é? Portanto, a suspensão dos serviços, nunca deixando esta pessoa desamparada, das tomas de metadona, é sempre agilizado para que tome noutra sim, estrutura, sim. mas claro Mas que fica suspenso. fazemos sempre um exercício grande de sairmos do conflito, Isso, porque muitas vezes, lá está, pela questão da frustração do momento, exatamente. não conseguimos desconstruir se aquilo é de facto um comportamento desadequado, sem contexto, e tentamos sempre perceber o contexto. É isso. Hum, Porque lá está, É a vida daquilo. dos utentes não é fácil e muitas vezes aquilo não é direcionado à equipa, tentamos sempre desconstruir isso. Não Claro, validando o comportamento, fazemos sempre esse exercício. exatamente. Em que horários trabalham e como conciliar a vida familiar e profissional? Ok. Isso acho que é como qualquer, trabalho, não é? Sim, acho que sim. Pronto, eu posso partilhar que sou mãe de 2 filhos, uma, filha de 13 anos e um que vai fazer agora 8 anos. Portanto, passei por este percurso todo pessoal, enquanto trabalhava já nesta área, com vários horários que nós fazemos. O horário mais fora do vulgar é às sextas-feiras até às 9h30 da noite, e depois tem os sábados e domingos. Neste momento não temos domingos, mas já tivemos sábados, e a explorações de todos os horários que fomos fazendo. Às vezes vamos explorar o território sábado à tarde ou domingo, tem que haver essa flexibilidade. A outra equipa, que eu disse que também faço parte da intervenção como pessoa de situação sem abrigo, também tem horário noutros dias até às 9h30, e às vezes é preciso fazer substituição de colegas. Como às vezes também estamos na rua e não termina às 9h30, porque acontece qualquer coisa e tem que se dar seguimento e dar resposta. Não é? E como é que se concilia isto? Com muita ginástica e com Claro, muita força de vontade, porque quando se gosta do que se faz, é isso, é isso. concilia-se tudo, não é? Não é? São horários da nossa trabalha, portanto, de segunda a domingo, portanto, horários sempre rotativos entre equipas,
tentando as folgas, não é? Portanto, é horário diurno e noturno também. E pronto, mas é isso, às vezes é isso, é preciso implementar alguma coisa, é preciso uma semana noturna, é preciso ter alguma disponibilidade. Eu também sou mãe de 2 meninas, uma bebezinha que ainda tem agora 1 aninho, portanto, e claro que vamos nos adaptando, da melhor forma possível. Acho que haver um companheirismo em equipa também é brutal, não é? Portanto, todos temos sim, noção das dificuldades familiares de todos, não é? E das dinâmicas familiares, não dificuldades, mas dinâmicas familiares de todos, e vamos nos gerindo entre nós, exatamente. portanto, entre as folgas, entre as horas de entrada, horas de saída. Portanto, acho que isso depois também é comum a todos os Sim. trabalhos e Até a todas porque as depois estes equipes. horários também trazem outras vantagens, não é? Permite-nos Exatamente, folgas ter semanais, não é? folgas, exatamente, e Para poder ir isso às finanças, se é houver os isso. assuntos. Portanto, acho que também traz vantagem. É isso. Hum, Última pergunta. Que Boa. competências técnicas e ou relacionais sentem como mais necessárias na intervenção em contexto de vida? Muita resiliência? Empatia, eu sou muito apologista da empatia para com o outro, o respeito pelo modo de vida do outro e a aceitação, não é? Portanto, acho que isto são os pilares, sei lá, não é? É isso, a resiliência também, portanto, não deixar de acreditar e vamos lá outra vez para a luta. Acho que são os pilares, não é? Sim. Desta intervenção na educação social neste contexto de redução de riscos. E o bichinho por gostar de estar Eu na vi rua? isto, claro. Eu gosto sempre de dizer isso sempre que tenho a oportunidade de falar por outras pessoas, que este acho que é mesmo importante, que é o respeito pela opção da pessoa consumir substâncias. Portanto, acho que isto é mesmo muito importante e parece uma coisa tão básica para nós que estamos no dia a dia, mas falta a tanta gente esta percepção de Sim, sim, eu não consigo perceber, mas não tens que perceber, percebes? Que isto não é sim. uma questão, é como tu Tens que sacaste um aceitar, cigarro, é claro. como tu bebes uma cerveja, é um modo de vida diferente do nosso. Sim, Portanto, acho que deve passar pelo respeito à aceitação de modos de vida diferentes dos nossos. E isso não faz de nós nem mais nem menos do que ninguém. Portanto, e acho que isto é o pilar para tu conseguires intervir com alguém, é mesmo isso, é respeitares a pessoa, tenha ela a condição de vida que tiver naquele momento. sim, acho que Isto, é mais do que ser humano é ter humanismo, não é? E é ser pragmático. exatamente, exatamente, Não complicar exatamente. o que não nos diz Não nos respeito cabe a no fundo. nós, exatamente, não nos cabe a nós o julgamento, está tudo certo, é a vida que aquela pessoa escolheu ou não, ou trouxe as consequências da vida, não é? Sim, Portanto, agora é trabalhar com aquilo que temos, portanto, tem o nosso educador de paz da equipa dizer uma coisa muito interessante, que é devemos olhar para estas pessoas não como quem tu foste, mas quem tu és agora, não é? uhum, Portanto, e acho que isso é importantíssimo. sim. Acho que acaba bem assim, é Acho que bonito. sim, não custou assim tanto, acho que nos alongamos aqui no tempo. Ah, muito bem, acho que as pessoas que decidiram participar connosco neste podcast e colocar-nos estas questões incríveis, proporcionaram-nos um momento de ginástica mental Reflexão, é isso, de reflexão, não que é é? muito bom. É mesmo, portanto acaba Principalmente também com por a ser uma Nicole, não é? aprendizagem. Que nós que temos sempre conversas tão do São dia a dia, técnicas, portanto foi bom, foi bom. sem dúvida, deu Hum, para refletir aqui uma com a outra, com as experiências, embora em contextos idênticos, não é? Mas sim, 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 foi muito é giro. interessante. Hum, Vocês podem seguir este podcast e outros, porque em abril vamos ter outro podcast, portanto quero ver se as próximas colegas vão ter esta capacidade que nós tivemos, Duvido, Nicole, mas duvido, vamos deixar o duvido. desafio. Com Mas certeza. sigam os podcasts da Apteses no site e obrigada por terem estado aqui connosco. Obrigada pelas perguntas interessantes que nos fizeram pensar, muito obrigada e refletir, obrigada por este bocadinho, obrigada Marília, obrigada Obrigada, também a Nicole. vocês por tudo, um grande beijinho e qualquer coisa cá estaremos, não é? Nestes encontros da vida. Sim, obrigada e fiquem bem. Obrigada, um beijinho.